Olá, meus irmãos, hoje é domingo 19 de abril do ano 2020 e nós da Primeira Igreja Batista em Muqui realizamos o nosso primeiro culto dominical nesse período de pandemia, depois que o governo lá, no mês de março ainda, decretou situação de isolamento social por conta do coronavírus. Tivemos poucos irmãos, obviamente, até pelo fato de que a recomendação era que pessoas do grupo de risco não viessem, ficassem em casa, mas tivemos uns 20 e poucos irmãos e nós refletimos, meus irmãos, dentro da palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,17 e 1 Timóteo 2, de 1 a 8, acerca da oração. Dissemos que orar é importante, então nós devemos orar sem cessar, como diz o texto, e antes de tudo, como diz o texto, 1 Tessalonicenses 5,17 e 1 Timóteo 2, de 1 a 8. Eu quero oferecer aqui um resumo do que nós falamos no culto para os irmãos que se interessarem em ouvir. Então comecemos pela leitura dos textos. 1 Tessalonicenses 5,17, um texto pequenininho, todo mundo conhece, que diz: orai sem cessar. E em 1 Timóteo 2, de 1 a 8, Paulo diz assim: olha, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações é súplica por perdão, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Então esses são os textos, e nós começamos dizendo, meus irmãos, que a oração ocupa, ou pelo menos deveria ocupar, lugar de muita importância na nossa vida, na vida do crente. Alguém até já disse que Satanás treme quando vê o mais fraco santo de joelhos. Eu citei Charles Spurgeon, que disse que preferiria ensinar um homem a orar do que 10 a pregar. Também, meus irmãos, citei Efésios capítulo 6, verso 18, nós lemos, os textos que lemos foram Tessalonicenses e Timóteo, 1 Timóteo, mas eu também citei Efésios 6, verso 18, que é o texto onde Paulo vai falar sobre a importância de nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes no dia mau, e ele termina lá no verso 18, dizendo que nós devemos fazer isso orando em todo tempo e em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Jesus, lá em Lucas 18, ele conta uma parábola onde ele enfatiza o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, é muito importante, dentro da palavra de Deus, esse assunto oração. Eu ainda citei a conclusão que um pastor chegou em relação à sua denominação, a relação da sua denominação com a oração. Isso pode muito bem ser aplicado a nós. Ele disse assim, olha, em Atos 2, os crentes oraram 10 dias, a seguir Pedro pregou 10 minutos e 3.000 pessoas foram salvas. Hoje, as igrejas oram 10 minutos, pregam 10 dias e 3 pessoas são salvas.
Então, meus irmãos, precisamos orar. O tema oração é muito importante, ocupa muito espaço nas páginas das Sagradas Escrituras e deveria ocupar também nas nossas vidas. E nós temos, meus irmãos, isso enfatizei com os irmãos na mensagem, no templo, no culto, nós temos uma diversidade, temos condições de apontar uma diversidade de razões pelas quais a oração é importante, mas eu apontei apenas 3. A primeira delas, meus irmãos, é pelo fato, a oração é importante pelo fato de ela se constituir em um cultivo de um senso de dependência de Deus. Então, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus, reconhecendo diante de Deus que nós somos dependentes dele. Então a oração é importante por isso. Nós sabemos, meus irmãos, que todos somos dependentes de Deus. Nós sabemos que até mesmo aqueles que não reconhecem essa dependência são dependentes de Deus. Nós sabemos que até mesmo aqueles que nem creem na existência de Deus são dependentes de Deus. Mas quando nós oramos, quando nós suplicamos a Deus, nós estamos reconhecendo diante dele: Senhor, nós dependemos de Ti. Quando nós oramos nessa situação de pandemia, nós estamos dizendo para Deus que nós dependemos dele nessa situação. Obviamente, a gente olha para as soluções humanas que têm sido apresentadas, a gente fica feliz, a gente tem uma certa expectativa em relação a elas, a gente cria uma certa esperança no coração em relação a elas, mas dependemos de Deus. E quando nós falamos com Deus sobre essa situação, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, nós dependemos de Ti. É um reconhecimento, né? É um cultivo desse senso de dependência de Deus. Segundo, meus irmãos, eu disse no culto que a oração a Deus é importante porque quando ela é feita, conforme Paulo orienta aos Tessalonicenses, sem cessar, ela está propiciando aquela que deve ser a principal ocupação da vida do crente, que é a devoção. Quando nós estamos sem cessar diante de Deus, ou em todas as situações nos apresentando diante de Deus em oração, essa oração então, sem cessar, ela está propiciando, possibilitando que nós sejamos de fato devotos, ou seja, dedicados, consagrados, tributados, destinados a Deus. E em terceiro lugar, meus irmãos, a importância da oração reside no fato de ela ser geradora de alegria constante, mesmo em meio às dificuldades. Não é isso que diz a palavra de Deus? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, devemos exercitar isso, né? Não estar inquietos por coisa alguma, ao contrário, as nossas petições devem ser em tudo conhecidas diante de Deus, diz Paulo, pela oração e súplicas com ação de graças. E aí o que vai acontecer? Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, por isso que a oração é importante. Tem uma diversidade de motivos, mas apresentei esses 3, né? É um reconhecimento, é um cultivo do nosso senso de dependência de Deus, é um reconhecimento diante de Deus que nós somos dependentes dele. A oração nos faz devotos a Deus, propicia nós sermos mais devotos, consagrados a Deus. E a oração, meus irmãos, traz paz, traz alegria ao nosso coração. E a seguir, meus irmãos, logo depois que comentamos, falamos, consideramos sobre essas 3 razões pelas quais a oração é importante, também comentei com os irmãos, me utilizando de um estudo do pastor Josué de Melo Salgado sobre as 3 dimensões da oração, porque Timóteo, o texto que li em Timóteo, diz que nós devemos orar antes de tudo. E isso
segundo o pastor Josué de Melo Salgado, leva a nossa mente a pensar em 3 dimensões da oração. A primeira dimensão é a dimensão temporal. E a dimensão temporal quer dizer que antes de qualquer outra iniciativa nós devemos orar. Então você vai ter uma consulta médica, antes de ir, ora. Você vai em busca de um emprego, antes de ir, ora. Qualquer coisa que nós formos fazer antes de fazer, anterior a qualquer outra iniciativa, deve vir a oração. Então essa é a dimensão temporal. A segunda dimensão é a dimensão motivacional. E isso quer dizer que a oração é mais importante do que tudo. Mais importante do que tudo deve ser a busca da orientação celestial. Então, precisamos orar para que Deus ilumine os nossos caminhos. Então é a dimensão motivacional. A oração é mais importante. A busca da orientação de Deus é mais importante do que tudo. E tem a terceira dimensão, que é a dimensão qualitativa. Isso significa que a oração deve ser encarada como o melhor caminho a seguir. O melhor caminho a seguir é o caminho da oração. E esse, meus irmãos, era o caminho que George Miller lá no passado seguia. O caminho da oração. Ele tinha uma grande obra. Todas as vezes que ele se sentia impulsionado por Deus a realizar uma obra, uma grande obra, e a maior obra que ele realizou foi a obra dos orfanatos lá no passado, ele seguia para a realização dessa obra pelo caminho da oração. Ele orava, ele falava com Deus: Senhor, o Senhor tem essa obra, está me inclinando a realizar essa obra, então o Senhor esteja provendo os recursos. Ele não falava para ninguém mais, só falava para Deus. E ele construiu 4 orfanatos que atendiam a 2.000 crianças de uma só vez. Mais milhares e milhares de crianças passaram por aqueles orfanatos. Ele distribuiu mais de 8 milhões de dólares que haviam sido doados a ele como resposta às suas orações. Distribuiu por esses orfanatos para cuidar dessas crianças. E tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, foi por quê? Foi por causa da oração. É o melhor caminho a seguir, é o caminho da oração. Então, antes de tudo, melhor do que tudo, melhor do que os métodos humanos, é a oração a Deus. Então, a oração é de extrema importância, meus irmãos, e nós precisamos orar. E não é orar pouco. Às vezes, enfatizei muito isso também na nossa reflexão, às vezes a nossa oração tem que ser uma oração relâmpago. Você está entrando no consultório médico, por exemplo, você já fez a sua oração em casa, mas você está entrando ali, você vai fazer uma oração que às vezes tem que ser uma oração relâmpago. Você está passando em frente de uma casa e você se lembra que ali tem um doente que quer orar naquele momento, o Espírito de Deus lhe impulsiona a orar. Talvez aquela oração ali tem que ser uma oração relâmpago, mas isso pode acontecer muitas e muitas vezes na nossa vida, mas nós precisamos tirar um tempo para nós orarmos, e não é orarmos pouco, orarmos muito, porque oração, muito mais do que apresentar pedidos diante de Deus, ela é uma comunhão com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Então a leitura da palavra de Deus e a oração é comunhão com Deus. Aliás, nós podemos até unir as duas coisas. Podemos ler a palavra orando. Por exemplo, quando nós estamos lendo lá o Salmo 121, vou citar um exemplo para os irmãos, poderia citar muitos. Você pode observar isso em uma diversidade de textos bíblicos que você lê, que você estiver lendo, mas lá no Salmo 121 é o exemplo que eu quero citar, quando o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesse momento que a gente está lendo a palavra de Deus, Deus está falando ao nosso coração, nós podemos parar um pouquinho, fazer uma pausa e orar. Senhor, os meus montes são esses, as dificuldades são essas, talvez um pouco diferentes daquelas do salmista lá no passado, mas eu quero declarar, eu quero
Declarar ao Senhor que a minha confiança também está posta no Senhor. O meu socorro é o Senhor. É uma leitura bíblica acompanhada, associada à oração. Meus irmãos, a oração é importante. Deve ser um trabalho diário nosso. Nós devemos orar. E não é orar pouco. Orar muito. Se você vai falar de Jesus para alguém, por exemplo, ao invés de você orar 5 minutos e falar 5 horas, faça o contrário. Ore 5 horas e fale 5 minutos. Porque, meus irmãos, como bem disse alguém lá no passado, quando nós fazemos, somos nós que estamos fazendo, nós é que estamos trabalhando. Mas quando nós oramos, aí então é Deus quem vai trabalhar. E Deus sabe trabalhar muito melhor do que qualquer um de nós. Foi isso o que nós refletimos no culto hoje. E se você ouviu até aqui, que o Espírito de Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração também, como aplicou ao meu e ao coração de quem estava no culto nesta manhã. Deus abençoe a sua vida.